muito bom ver assim alguns rostos, né? Eu lembro de algumas pessoas. Denis Júnior, estou feliz porque você está aqui, Denis Júnior. Alemão, lembra? Adriano que titulou ele, né? Na época que nós tínhamos uma célula de rapazes, né? De jovens lá na Nova Cidade. Muito bem-vindo, viu? É realmente uma satisfação tê-lo aqui. A Kelma, que bom ver você aqui, Kelma. Tem outras pessoas que não deu para falar, né? Que eu estava fazendo uma outra coisa lá fora, mas todos são muito bem-vindos, né? É muito bom ver a igreja assim, né? Com poucas cadeiras vazias, mas ainda existem algumas vazias, né? Isso significa que nós estamos falhando em algo, né? Em trazer mais pessoas. Amém? Amém. A Carla já me apresentou, meu nome é Laurene, mas você pode, né, ficar à vontade de me chamar de Laura. E para a gente é sempre uma satisfação, né? Estar aqui compartilhando um pouco daquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração. Esse mês de março, a gente vai estar ministrando todos os domingos sobre restauração. Glória a Deus. Amém? Amém. Eu realmente, eu falei hoje pela manhã que se eu fosse eles, né, eu não perderia um domingo. Eu quero falar a mesma coisa aqui para vocês. Que se eu fosse vocês, eu não perderia um domingo, né, desses cultos de março. E mais, ainda trazia alguém comigo. Porque além de eu ser edificada, eu ser restaurada, né, eu ser transformada, eu ainda vou ser um canal de bênção para uma outra pessoa. Né, e isso vai ficar marcado na vida dela, né, porque você foi, né, esse meio, né, de transformação para a vida dela. Então, esse mês a gente vai estar falando de diversos assuntos, né? Hoje pela manhã e hoje à noite eu estarei ministrando agora. No domingo que vem vai estar aqui a pastora Rejane. Ela é a esposa do pastor presidente nacional da IDPP. Então ela tem realmente muita bagagem para compartilhar. Além de pastora, ela é psicóloga. Então realmente ela tem, né, conhecimento, tanto o conhecimento espiritual quanto o conhecimento técnico, né, para realmente compartilhar algo assim mais profundo daquilo que o Senhor quer, já tem tratado com ela e ela quer compartilhar com a igreja. Ela vai estar aqui tanto pela manhã quanto pela noite. Então, venha nesse domingo e venha também nos próximos, né? O Adriano vai estar ministrando e até o fim de agosto a gente vai estar falando específico sobre esse tema, restauração. Amém? Amém. Graças a Deus. E a palavra nessa noite que vai ser ministrada, eu preciso que vocês também me ajudem no sentido de abrir o coração para vocês, né? Abrir o coração de vocês, né, para Deus. É claro que a palavra de Deus, ela já é ungida, né? E só pelo fato de eu lê-la, né, aqui nessa noite, ela já vai ter um grande efeito. Mas se você abrir o seu coração, se você realmente disser: Senhor, esse daí é para mim, eu quero, né, eu aceito, eu recebo, o impacto vai ser bem maior. Amém? Amém. Então vamos abrir aqui a palavra de Deus em Malaquias 4:6. Malaquias, ele é o último livro do Velho Testamento, e esse versículo que nós vamos ler é exatamente o último versículo do Velho Testamento. Malaquias 4:6. Amém. Malaquias 4:6, ele diz o seguinte: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Amém? Esse é o primeiro versículo que nós vamos ler. A gente vai ler o segundo versículo, é Jeremias 17:14, um pouquinho mais para trás.
Jeremias 17:14. Jeremias 17:14 diz assim: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Amém? Esse é o segundo texto. A gente vai para o último texto. É Isaías, é um pouquinho mais para trás. É um livro anterior a esse. É Isaías 43:18. Isaías 43:18. Isaías 43:18, ele diz assim: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. E um pouquinho do versículo 19 diz: eis que faço uma coisa nova. Amém? Graças a Deus. Vamos falar com o Senhor bem rapidinho. Querido Deus, apresento a minha vida, a tua palavra, cada coração que está aqui, que é uma terra. Senhor, eu creio, Jesus, que quando a tua palavra é ministrada, há frutos, pode não ser hoje, pode ser amanhã, pode não ser amanhã, mas em algum momento esse fruto vai germinar, esse fruto vai realmente aparecer. E eu creio, Jesus, que a tua palavra, ela é viva e eficaz, e que o teu Espírito Santo, Deus, venha conduzir da forma que tu queres, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, graças a Deus. O tema dessa primeira mensagem de hoje que a gente vai compartilhar é: restaure sua família, cure suas memórias. Amém? Amém. Como é que está a tua família hoje? Como é o perfil da tua família? Uma família grande, uma família pequena, né? Como é o estilo dela? A minha família hoje, assim, eu, Adriano e o Tito, né? Eu tenho um filho de quase 1 ano. Mas a minha família, pai, mãe, eu tenho bastante irmãos, né? Nós somos 8 irmãos, 4 mulheres e 4 homens. O papai e a mamãe, né? Todos, graças a Deus, do mesmo pai. E eu tenho tios e tias e avós, graças a Deus. Em contrapartida, a família do Adriano, do meu esposo, ela é bem miudinha. É só a dona Hilda, o André, ele e 3 sobrinhos, só. Ele não conhece tios, avós, não tem esse negócio de não, primo, ninguém. Então, a minha é bem grande, a dele é bem pequenininha, né? Só são essas aí, que ele conhece. Então, qual é o perfil da sua família? É aquela família mais festeira? É aquela família mais tranquila? É aquela que, quando, né, é uma gritaria dentro da tua casa? Ou é aquela assim onde fica cada um no seu cantinho, né? É aquela assim onde, né, não tem muito barulho, né? Agora que está tendo barulho lá em casa. Mas o que eu quero falar com isso? Que a nossa família, ela deveria ser o nosso porto seguro, né? É o lugar onde nós deveríamos ser emocionalmente nutridos, amados, aceitos, escolhidos, acolhidos, né? Respeitados. A família deveria ser sinônimo de memórias boas, de boas lembranças. Mas será que você tem esse referencial de família? Esse daqui é o ideal, né? Uma família, né, onde você olha assim, nossa, tem ali o pai, né, presente, a mãe, aquela auxiliadora, aquela que realmente se doa, né, que ama, que está ali participando, conversando, aquele pai, o provedor, aquele que não está interessado apenas em dar o dinheiro, mas realmente em participar da vida, né, dos filhos, né? Aqueles filhos, né, que realmente têm o coração para os pais, né, e vice-versa. Esse seria o ideal, né, de uma família.
Mas a gente sabe que, infelizmente, Carla, nós viemos, né? Possivelmente a maioria de nós viemos de uma família que não tinha nada de referencial. Assim, a gente olha para a nossa família e talvez a gente até sinta vergonha de fazer parte dela, né? De tantos conflitos, de tanta confusão, de tanta desconfiança, de tanto problema, de tanta insegurança de estar ali, ao invés de ser o seu lugar, o seu porto seguro. A sua família, na verdade, você está ali, parece que é o caos, né? Você está ali, parece que é um ambiente que você realmente tem desgosto, né, de ficar ali, né? Se você for olhar um pouquinho aí para trás, é possível que vocês tenham algumas lembranças ruins, infelizmente, né? Infelizmente, né? E eu tenho muitas lembranças ruins. Eu não falo isso, né, de alegria, e também eu não falo isso com o coração cheio de mágoa ou de rancor. Não, graças a Deus, né, hoje, nesse momento que eu estou na minha vida, eu já tenho essa maturidade de olhar para as coisas atrás e entender um significado para aquilo que aconteceu lá atrás, né? Hoje eu tenho, né, mas teve uma época na minha vida que eu não tinha. E hoje pela manhã eu citei um exemplo, né, do meu irmão, quando nós estávamos almoçando em casa, o período que ele estava fazendo a construção lá de casa, o acabamento, algumas melhorias lá em casa, e nós almoçamos juntos, né, lá em casa, eu, o Adriano e o Tito, né? Tem a cadeirinha dele lá, e desde quando a gente começou a introdução alimentar, ele faz parte ali daquele ambiente, né? Então isso foi uma coisa que eu tive o entendimento de que ele precisa estar ali junto, né? Mesmo que fazendo uma baguncinha, né? Depois a gente dá o jeito de limpar. Mas isso faz parte das boas memórias, né? E nesse período que o meu irmão estava lá, né, fazendo esse trabalho, ele perguntou algo assim, repentinamente, de tantas coisas, né, que a gente estava, ele passou lá uns 2 meses, ele perguntou assim: Laura, tu tem alguma lembrança do papai fazendo um agrado em ti? Né? Essa é a palavra que ele usou, agrado, né? Que ele queria dizer algum carinho, né? Dando uma atenção, aquela coisa toda. E imediatamente eu respondi, eu não precisei pensar para parar, né? Não, eu não precisei, porque eu respondi assim, na lata, eu falei, zero lembrança. E a gente depois, né, começou a rir de algumas coisas, né? Ele dizendo, realmente, papai era um pouco durão, né? Eu falei, é verdade, Sérgio, infelizmente eu não tenho essas lembranças, né, de afago, né, aquele, né, de sorrir, de abraçar. Infelizmente eu não tenho, e é possível que vocês também não tenham, mas esse tipo de memória, esse tipo de lembrança que eu não tenho, que eu não consegui viver com os meus pais, eu entendo hoje que ele deu aquilo que ele recebeu, ou não, né? Então cabe a mim levar um outro tipo, né, de atitude, de comportamento para os meus, né, para a minha geração, para a minha família. Amém? Amém. A gente vai fazer algo assim bem rapidamente e eu gostaria da participação de vocês, né? Aqui vamos imaginar que exista uma caixa, a gente vai chamar de caixa A, e aqui a gente vai ter uma outra caixa e a caixa B, tá bom? A minha pergunta é: quais lembranças você tem do seu convívio familiar? Tá bom? A gente vai separar aqui rapidamente por faixa etária, a gente vai fazer bem rapidamente isso. Aqui na caixa A, você vai falar de algo bom, algo que te impactou positivamente na tua infância. A gente está falando de família, tá bom? Na tua família, rapidamente, lembra aí algo bom, né, que você viveu até os 12 anos, né, com a tua família. Aqueles que você viveu, seu pai, sua mãe, seu tio, não sei qual foi aí a sua criação, com quem você passou esse período. Algo bom. Ok? Vamos colocar aqui na caixa A. Agora eu gostaria que você colocasse aqui na caixa B algo que você viveu nesse período
de infância, algo muito triste, algo que realmente você viveu, que você viu, que aconteceu com você, e isso te impactou profundamente de forma negativa. Vamos colocar aqui na caixa B rapidinho. Ok? Vamos lá para a sua adolescência, dos 13 aos 17 anos. Algo bom que você viveu com a sua família. Vamos colocar aqui na caixa A. Esse período de adolescência, algo bom que você viveu com seus pais, com seus irmãos, não sei. E agora aqui na caixa B a gente vai colocar algo que te magoou profundamente, que você viveu e realmente isso machucou muito, né? Você, aqui na caixa B, no seu período de adolescência. Ok? Vamos lá, até dos 18 você saiu da adolescência, né? Eu acredito que você ainda esteja em casa, né? Se você não se rebelou e fugiu, você já ainda está em casa, né? Dos 18 anos até o seu casamento, né? Em geral é assim que funciona, né? Tem gente que casa antes, né? Eu sei que tem algumas pessoas que casam antes dessa idade, mas vamos aqui na maioria, né? Dos 18 até quando você encontrou alguém, né? Esse período aí, você consegue lembrar de algo bom que aconteceu nesse período? Vamos colocar aqui na caixa A. Tudo bem? Aí agora a gente vai colocar aqui na caixa B algo que fizeram com você, que você viveu, que isso te feriu, que te magoou. Vamos colocar aqui na caixa B. Tudo bem? O seu período de casamento. Você casou com essa pessoa, ou você casou com várias pessoas, né? Saiu desse relacionamento e depois casou com outro. O período do teu casamento, coloca aqui na caixa A. O que você viveu de bom nesse período? E o período do teu casamento aqui? Tem gente que já parou ali porque ainda não casou, tá tudo bem. Vamos colocar aqui algo que te magoou muito nesse período de casamento? A sua vida 2? Tudo bem? E por último, aqui a gente vai parar bem aqui. Vamos colocar aqui na caixa A algo que te trouxe muita alegria com o seu primeiro filho, né? Depois do casamento, em geral, as pessoas têm filhos, né? Ou isso acontece antes, mas é bom que seja depois do casamento, minha gente. Primeiro momento aqui, momento bom que aconteceu a partir do nascimento dos seus filhos. E agora algo ruim, algo que te trouxe impacto, algo que realmente você sofreu, né, nesse período. Ok? Eu deixei vocês, né, recordarem algumas coisas. Por esse momento a gente vai deixar aqui a caixa A, a gente vai trabalhar sobre a caixa B. E é bem provável que durante, né, esse período de ministração, esse período de compartilhamento da palavra de Deus, o Espírito Santo comece a te lembrar de outras coisas, né? Então, pode se sentir à vontade de colocar todos na caixa B, tá bom? Os momentos, né, ruins, de agonia, de aflição e tudo mais. Certo? Ok, Laurine, eu já estou conseguindo lembrar de algumas coisas, né, algumas feridas. Lembrando que esse tema é restaure sua família e cure suas memórias. É possível que quando você lembrou desses episódios, já trouxe assim um aperto no seu coração. É possível que quando você lembrou de algumas dessas coisas, né, que aconteceram com você, que você vivenciou, que você participou, já te deixou algo assim, o Espírito Santo já começou a te alertar que existe alguma coisa ali que precisa ser curado. Não dá para a gente falar de cura sem falar sobre o perdão. Porque sem perdão, irmãos, não tem cura. Sem perdão não tem cura. E a chave é o perdão. Por que existem muitas pessoas ainda presas no passado? Porque elas não entenderam que elas precisam virar a chave. E essa virada de chave é o perdão. Será que você é capaz de liberar o perdão para a sua família? Será que você é capaz de liberar o perdão? Esses episódios, né, que você está lembrando, né, que você conseguiu lembrar agora,
É possível também que depois que terminar o culto, né, indo na sua casa, ou à noite, né, ou quando de repente você sonha, ou amanhã, durante a semana, eu não sei. Pode ser ainda que Deus ainda quer tratar em alguma área nessa área da sua vida relacionado a isso que a gente está compartilhando agora. Será que você é capaz de liberar o perdão para sua família? Eu vou dar aqui alguns exemplos, e é possível que alguns desses exemplos você tenha vivido em casa, porque alguns deles eu vivi, eu presenciei. Agressões físicas, agressões verbais recebidos na infância. Eu não estou falando de uma cintura usada, né, daquela disciplina. Eu estou falando de realmente agressões, de espancamento mesmo, né? E eu me lembro, isso não aconteceu comigo, mas aconteceu com meus irmãos. Eu presenciei várias vezes, né, eles serem espancados pelo meu pai, né? Minha mãe não fazia isso não, pelo meu pai. E, gente, era terrível, porque aquilo não era disciplina, aquilo era ele despejar toda a raiva, toda a ira na criança. Porque eu era, acho que uns 10 anos, então meu irmão mais novo era bem mais criança, né, vamos dizer assim, do que eu, não sei, 7 anos, não me lembro exatamente. Mas quantas agressões físicas e verbais você sofreu, né? E às vezes as agressões verbais, elas doem muito mais, porque as palavras foram lançadas por pessoas que deveriam te amar, né, cuidar de você, incentivar você, acreditar em você, e na verdade está acontecendo o contrário. Aquele que deveria me dar o apoio, ele não está acreditando que eu posso ser alguém de bem, um cidadão de bem, né? Quantas pessoas, né, daqui já não sofreu esse tipo de agressão? E a ausência, quantos de vocês já não ficaram sozinhos, sem a presença, né, dos seus pais? Talvez você foi criado, né, por algo, ficou pulando de casa em casa, vai morar com um tempo com um tempo com outro, né, com um tio, com o parente dali, o parente aqui. Então, e os pais? Onde eles estavam? Então, a ausência dos pais te trouxe essa mágoa no seu coração. Abuso sexual, em geral, ele acontece na adolescência e na infância. É muito comum, infelizmente. É muito comum isso acontecer na família, né, na própria família. Quantas vezes você foi abusado? Você até contou para sua mãe ou alguém que você achava que ia ajudar, mas na verdade nem acreditou em você. E isso ficou marcado assim, de algo assim tão profundo que até hoje você não conseguiu ainda se libertar disso. Desse abuso, né, sofrido por aquele parente seu. Será se eu sou capaz de perdoar aquela pessoa que me humilhou publicamente naquela reunião familiar? Será se eu sou capaz de perdoar o meu pai, a minha mãe, por eles tomarem uma decisão errada e até hoje a família está sofrendo financeiramente por causa daquela decisão errada? Será se eu sou capaz de perdoar a traição do meu cônjuge? Será se eu sou capaz de perdoar? Será se eu sou capaz de perdoar os meus pais que me abandonaram? Será se eu sou capaz de perdoar a minha família, que ao invés, né, de se alegrar porque eu passei no vestibular, porque eu consegui um emprego, porque eu passei no concurso, quando na verdade eles têm a inveja de mim e queriam que eu vivesse uma vida de fracasso? Será se eu consigo perdoar?
perdoe, Jesus. E quando eu sou ofensor? Porque a gente está falando de pessoas que nos prejudicaram, de pessoas que nos agrediram, de pessoas que falaram palavras de ofensas, né, que não acreditaram em nós, que não nos deram apoio quando precisávamos. E quando eu sou o causador do problema, será se eu sou capaz de me perdoar? Eu falei hoje pela manhã que eu e a Adriana, nós somos muito diferentes, né? Vocês sabem que o Adriano é mais elétrico, né? Aquela empolgação toda, vamos pra cima, aquela coisa toda. E eu não, eu sou mais tranquila. Mas existe uma coisa em comum entre nós. Nós somos, assim, muito fáceis de perdoar quem nos ofende, né? Eu sofri, assim, várias coisas, né, dentro da minha casa, né? Com os meus irmãos, com alguns primos meus, né? Coisas, assim, bem complicadas mesmo, né? E todos eles eu perdoei. Graças a Deus estou livre disso, né? Estou em paz. Mas existe uma coisa em comum, né? Que eu falei, eu e o Adriano, que nós somos um pouco difíceis de nos perdoar. Eu perdoar algo que eu falei, né? E isso a gente precisa trabalhar em nós. Recentemente aconteceu algo comigo, né? Aconteceu algo comigo no fim do ano passado e aconteceu algo com ele no início desse ano. E, gente, como nós nos transformamos quando esse episódio aconteceu e a gente falhou. Incrível. Então, assim, claro que a gente ri agora, mas na hora o negócio pega. Até a oração na cabeça o Adriano pediu, acredita? Para ver que o negócio tava feio mesmo. Porque assim, nós nos preocupamos em não falhar, nós nos preocupamos em não errar. Pra gente isso é muito grave. Pra gente isso, se eu falho, outras pessoas vão ser prejudicadas também, né? E a gente tem essa preocupação, né? Eu preciso acertar, mas é impossível a gente acertar em tudo. Em algum momento a gente vai falhar. Pode ser a pessoa mais experiente, né? Mais estudada em algum assunto X. Ela vai falhar em algum momento. E esse momento que você falhar, você precisa ter essa capacidade de se perdoar. De todas essas coisas aqui que a gente falou, será se você é capaz de se perdoar? Quando foi você quem traiu a sua esposa? A sua esposa já te perdoou, mas até hoje você não consegue se perdoar. Quando foi você, né, mulher, que traiu o seu esposo? O seu esposo já te perdoou, mas até hoje você carrega isso com você. Até hoje você não consegue, né, se sentir merecedora de continuar com esse relacionamento. E quando foi você quem abandonou a sua família? Você deixou seus filhos no momento que eles mais precisavam. Será se você é capaz de se perdoar? E quando foi você quem causou aquele aborto? Você sabia que não deveria. Você sabia que estava errado. Você sabia que estava errado. Você foi conivente com aquilo. Você até ajudou uma outra pessoa a fazer. E aí, será se você é capaz de se perdoar? E quando foi você, o espancador, aquele que bateu mesmo na mulher, bateu nos filhos, aquele que sempre jogava toda a ira, toda a raiva. E quando foi você? Hoje seus filhos, né, entendem que aquele foi um outro momento, mas até hoje você não consegue se perdoar. E quando você que foi o ausente, você que deixou de ir para
os trabalhos escolares, né, do seu filho, quando ele pedia uma apresentação da escola. Talvez até aqui na igreja, né, seu pai ou o seu filho pedia para você vir na igreja, né, ver alguma apresentação, mas você não foi, você não apareceu. Você foi o ausente, onde ele precisava da sua presença. E quando foi você quem enganou ou prejudicou alguém? Quando foi você quem roubou algo, né? Quem enganou? E quando foi você que foi o omisso? Sabe aquele problema difícil enfrentado na sua família? Quando você foi omisso e não quis tomar responsabilidade, você deixou as coisas acontecerem assim, e você não entendeu que você era o cabeça, que você era a auxiliadora daquele momento, e você não quis, você ficou ali no meio do muro, em cima do muro, no meio do problema, e simplesmente deixou as coisas acontecerem. E até hoje a sua família carrega essa consequência da sua omissão. Será que você é capaz de perdoar essas atitudes que você fez? Mateus 18, 21 até o 34, a gente vai abrir lá, mas a gente só vai ler o versículo 34. Mateus 18. Mateus é o primeiro livro, né, do Novo Testamento, é Mateus 18, 21. Do 21 até o 34, ele fala de uma parábola. Mas a gente só vai ler o versículo 34, que é a consequência. É o versículo 34, Mateus 18, versículo 34. Ele diz o seguinte: indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que ele pagasse toda a dívida. Essa parábola aqui é uma parábola do servo que ele não foi capaz de perdoar. Ele estava devendo uma dívida, né? E a pessoa o perdoou. Mas quando chegou alguém, né, essa pessoa estava devendo ele não foi capaz de perdoar. E olha que a dívida que ele tinha com outro era bem maior. Mas ele não foi capaz de perdoar esse aqui. Essa parábola aqui, ela narra exatamente o que acontece no mundo espiritual. Quando a gente deixa de perdoar, quando a gente deixa de liberar o perdão. Esse homem aqui, ele foi jogado em uma prisão e sofreu tormentas, né? Ficou sempre atormentado naquele ambiente. É exatamente assim que nós ficamos no mundo espiritual. Quando nós deixamos de liberar o perdão para a nossa família, para o meu pai, para o meu irmão, para a minha mãe, né? Para meus filhos, para aqueles, né, que estão ali. Quando você deixa de se perdoar, é assim que você fica dentro de uma prisão e você não consegue ter paz. É muito provável que aqui nessa noite existam pessoas assim, sem paz, por falta de liberar esse perdão. Nessa prisão a gente acaba adquirindo enfermidades físicas, enfermidades espirituais, enfermidades emocionais. Por isso que o perdão é libertador. O perdão é libertador, gente. Experimente fazer isso. Enquanto o perdão não existir, nossas memórias não serão curadas. Enquanto você não liberar o perdão, todas essas lembranças ruins, né, essas experiências vividas,
todas elas não serão curadas enquanto você não liberar esse perdão. E memórias não curadas nos impedem de constituir uma nova família. Eu comentei com vocês no início que eu não tenho tantas lembranças, né? Assim, né? De presença dos meus pais e tudo mais, em especial do meu pai. Mas essas memórias, elas não me impedem e elas não vão me impedir a constituir uma nova família, a fazer diferente daqui para a próxima geração. Porque o perdão, ele já foi liberado. Eu não tenho mais, eu não estou mais carregando esse peso comigo. E essas memórias, quando não são curadas, as pessoas, elas têm medo de se relacionar novamente, porque elas acham que elas não têm capacidade de constituir uma nova família, de ter um relacionamento de referência, onde você se sinta bem com o outro e o outro se sinta bem com você também. Quando essas memórias não são curadas, você fica desesperançada de que exista realmente famílias que possam ser exemplo para essa geração. Se existe uma coisa no meu coração desde quando, né, eu morava com os meus pais, né, com a minha mãe, eu saí de casa, eu não saí rebelde não, tá, minha gente? Eu não fugi de casa nem nada não, mesmo diante de tantas coisas, né, que a gente viveu ali. Eu saí de casa com 25 anos exatamente quando a gente casou. Quando eu comprei a casa, né, quando a gente fez todo aquele processo de casório e tudo mais, eu só saí com 25 anos. Isso quer dizer que por 25 anos eu vivi lá na minha família, que era uma bênção ali. Até hoje ainda tem algumas complicações lá. Mas quando eu saí de lá, eu saí em paz. Eu saí decidida. Eu quero ter uma família diferente. A minha decisão hoje é realmente ter uma família que alguém possa olhar para mim e dizer: poxa, eu quero uma família parecida com a família da Laurene, porque tem algo bom ali naquele lugar. Né? Eu saí da minha casa com essa expectativa, com essa esperança. Era uma decisão minha desde sempre. Desde quando eu conheci Jesus, eu entendi que existia algo diferente para mim, para a minha geração, para a minha família. E o Adriano nem era pastor. Eu sabia, né? Eu tinha isso no meu coração. Ele pode até não ser bonito. Na época, gente, ele deu uma boa melhorada. Glória a Deus! Na época é o seguinte, eu ficava ouvindo várias piadas, né, das pessoas, né, porque a gente se conheceu com uns 15, né, aqui na igreja mesmo. Então, só Jesus na vida dele e eu, né. Nas fotos aí que você vê as antigas, você vai ver que o negócio é de Deus mesmo. Mas naquele momento, eu entendia que ele era um homem de Deus para mim. Eu era o melhor para ele e ele era ele era o melhor de Deus para mim e eu para ele, né? Eu sabia que ele era um homem de Deus. Eu não conseguia visualizar o quanto nós íamos chegar. Mas eu sabia que se as minhas memórias fossem curadas, eu tinha essa capacidade de formar uma nova família. É possível que você veja só hoje, né? Hoje você me vê aqui e tal, Adriano, né? Sempre ministrando aqui. Graças a Deus, hoje a gente tem um lar, né? Uma casa própria, né? Um carro próprio. Mas na época não tinha nada disso. Mas eu tinha uma expectativa em Deus, né? Nós víamos lá do Monte Sinai. Quer dizer, eu do Novo Israel e ele do Monte Sinai, a pé. Tinha dias que eu dormia na casa da Rafa, né? Na casa de alguém, eu acho, pra ficar já por aqui, só pra eu dar essa pernada, sabe? Não tinha esse negócio de Uber, não tinha toda essa facilidade. E ele vinha de bicicleta, né? E hoje, graças a Deus, a gente vem de carro pra cá, né? Isso é uma bênção, porque é quando a gente vira essa chave do perdão. É quando a gente vira essa chave e entende: existe esperança para minha família.
Existe esperança para que a partir de hoje para frente eu construa realmente uma nova história. E realmente eu entenda que sim, Deus é poderoso para construir, restituir uma nova família. Glória a Deus! Se Ele foi capaz de fazer isso com a gente, por que não com vocês? O que é que a gente tem de diferente? Nós temos o mesmo Deus. Se existe alguém que pode dar o melhor para o seu casamento, para os seus filhos, é você. É você. Porque quando eu vivi e vi algumas coisas lá da minha casa, da minha família, existe alguém melhor que possa dar o que eu poderia dar de melhor para o meu casamento? Eu não ia repetir os mesmos erros dos meus pais. Eu não ia repetir a mesma educação com os meus filhos. E por que você continua repetindo? Você não entendeu? Você não entende que você é a diferença? Você é capaz de fazer isso. Você nunca vai poder mudar. Isso daqui é tremendo, irmãos. Sabe essa caixa aqui que você colocou? É possível mudar essas histórias? Aquilo que já aconteceu não é possível. Não é possível você mudar isso. Já foi, já aconteceu. Mas é possível você mudar o significado dessas coisas. É possível você ressignificar tudo isso que aconteceu com você. É possível você olhar para o passado, olhar para trás e pensar: o que eu posso fazer de novo? O que eu posso fazer de diferente? O que é que eu posso aprender com aquilo que eu vivi, que eu sofri, que eu hoje me arrependo de ter feito? Não dá pra gente todo o tempo continuar vivendo só no passado e só pensando naquilo que você fez. Se eu voltasse, não vai voltar. Não vai voltar, acabou, não vai mais voltar, já deu. Foi o que eu falei para a Adriana, é o seguinte, é porque assim, a gente não conversa, não sei o que, não, vai dar tudo certo, não é assim, né, papo. Eu falando para ele, é o seguinte, já foi, já acabou, já é até de noite, não tem nada funcionando mais, não tem nada para resolver. Já calma e amanhã a gente vê o que tem que ser feito. É assim, já acabou, já passou, não tem mais. O que pode ser feito daqui para frente? O que pode ser feito de mudanças agora? Perdão é a porta de entrada para boas e novas memórias familiares. A família é lugar de boas memórias. A família deve ser lugar de boas memórias. Se de repente tudo aquilo que você viveu antes, você ainda está sofrendo hoje, está na hora de você entender que a partir de hoje você precisa construir boas memórias no seu lar, no seu casamento, na relação dos seus filhos. O que pode ser feito diferente hoje? Daqui a 1 ano, daqui a 5, 10 anos, você vai olhar para trás e dizer: quão bom que eu vivi esse período todo com a minha família. Gente, que momento maravilhoso. Eu viveria tudo de novo. Você vai poder construir hoje, né, um futuro melhor para você. Tomando as decisões certas hoje. Realmente ter essa atitude de reconstruir o seu lar. Reconstruir o seu casamento. Restituir, né, a sua família. Que é o bem mais precioso que Deus nos deu. Independente das dificuldades enfrentadas, né, daqueles fatores que a gente não controla mesmo, né? A gente pode fazer assim um plano de vida assim excepcional, né? Você pode ser disciplinado, né? Você pode realmente acordar cedo, dormir tarde, fazer toda aquela tua rotina, mas vai chegar um momento que vai acontecer alguma coisa, porque a vida é isso mesmo. E você não vai ter o controle sobre tal situação. Então, independente das circunstâncias, continua, né? Realmente crie boas memórias dentro da sua casa, dentro do seu lar. Invista tempo de qualidade. Vá para a apresentação dos seus filhos, né? A nossa vida é uma correria,
né? Eu não sei vocês, né? Mas lá em casa a gente acorda bem cedinho, né? E olha, a gente acorda cedo e parece que não dá tempo de fazer o que precisa ser feito, né? Eu não entendo, né? Às vezes eu e a Adriana, a gente conversa, não entendo como é que esse pessoal consegue acordar 10, 9 horas, 8 horas é muito tarde, gente, né? 8 horas a gente já fez bastante coisas. Então, realmente, o seu tempo, ele precisa ser investido com a sua família. Invista tempo, vá para a apresentação dos seus filhos, programe-se para uma viagem em família, programe-se. Gente, isso daqui eu tinha que colocar, programe-se para o retiro, mas Laurinha, não sei nem quanto tempo que não tem o retiro da EDPP. Então pronto, ano que vem vai. Então já se programa para esse retiro. A sua família, programe a sua família, já guarde as suas reservas, o seu valor mensalmente. Isso é criar boas memórias para a sua família. Isso é realmente você dizer, você olhar assim daqui a 5 anos, gente, você lembra daquele dia que nós nos preparamos para aquele retiro? Foi uma loucura, né? Todo mundo se arrumando, aquela coisa toda, aquela alegria, sabe? É trazer realmente esse tipo de memória. Não é só, né, você, né, fazer programas, né, de viagem, né, fora, mas é importante que os seus filhos lembrem, né, dos dias que você sai todos os domingos juntos com a sua família para a casa do Senhor. Isso precisa ser parte da memória dele, dos seus filhos. Almoce juntos, né, pelo menos uma refeição no dia. Né? Graças a Deus, pelo menos a gente tem esse hábito, né, de fazer essas refeições. Quanto mais tarde você resolver suas pendências familiares, mais momentos bons você está deixando de viver com a sua família. Então não deixa para amanhã, não. Hoje é a oportunidade de você fazer isso. Não deixa para o ano que vem. Não deixa para o meio do ano. Faça isso logo. Porque quanto mais tempo você deixar, né, de resolver essas coisas, mais tempos bons, mais momentos bons você está deixando de viver. Eu gostaria que você ficasse em pé. A gente vai ler os 3 versículos que a gente... Eu vou ler aqui, logo no início. Malaquias 4:6, ele diz assim: ele converterá o coração dos seus pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Existem aqui muitos pais que trouxeram seus filhos e vice-versa. Esse é o momento que o Senhor quer tratar no seu coração, para que haja essa conversão nessa noite. Para que o seu coração realmente venha a ser um coração perdoador. Laurinho, mas meu pai não está aqui, minha mãe não está aqui. Não tem problema. Fale com Deus sobre esse compromisso de perdoar. E quando chegar o momento, você vai realmente tomar essa decisão e conversar tal situação com eles. Eu creio que o Espírito Santo, ele já está ministrando. Jeremias, que a gente leu, ele diz: cura-me, Senhor, e serei curado. De quais lembranças, de quais memórias dessa que você colocou aqui? Você precisa ser curado, você precisa ser tratado. Quais são essas memórias que te deixaram nessa prisão e até hoje você não conseguiu se libertar? Isaías 43:18, ele diz: olha, deixa as coisas para trás. Deixa as coisas passadas para trás. Deixa isso para lá. Já foi, já passou. A partir de hoje, crie novas memórias. Nesse momento, Deus está aqui, a tua igreja. A palavra foi ministrada. O teu Espírito Santo, Deus, é quem trabalha no coração de forma profunda, onde nem mesmo nós, às vezes, nos lembramos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor comece a tratar, Deus, no coração dos pais, no coração dos filhos,
no coração da esposa, no coração do esposo, ó Deus. Aquele coração, Jesus, que ainda não liberou o perdão para o seu pai. Aquele coração, Jesus, que ainda não liberou o perdão para sua mãe, porque foi abandonado, porque foi abusado. Aquele Deus que foi o agressor. Aquele Deus que abandonou a sua família, Jesus. Aquele Deus que causou uma dívida, Deus, tão grande, Deus, na sua casa. Aquele que envergonhou, Jesus, os seus filhos. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor sabe. O Senhor sabe, Deus, de tantas coisas, Deus, de quais, Deus, a tua igreja precisa ser curada. E nessa noite, em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor, Deus, venha nos revelar, Deus, aquilo que precisamos, Deus, ser curados. Aleluia, Deus. Fale com o Senhor. Nessa noite, o primeiro passo de você deixar uma boa memória, uma boa lembrança para a sua família, é você se colocar diante de Deus. E por isso, nessa noite, eu quero convidar você. Quero convidar você que está aqui, que está nos visitando. Você já até foi, né? Já até participou de algumas reuniões e tudo mais, mas você ainda não tomou essa decisão. Se você não aceitou Jesus, vem aqui. Deixe registrado esse momento na sua memória. Deixe registrado esse momento para que você possa falar: a minha família a partir de hoje ela vai ser curada, porque eu quero tomar uma decisão com Jesus. As minhas feridas hoje vão ser curadas porque eu quero tomar essa decisão com Jesus. Se você está aqui, você estava longe, você estava distante de Deus, esse é o momento. Você pode vir aqui. Nós não estamos aqui para julgar o seu passado. Nós não estamos aqui para olhar para as suas feridas. Nós queremos aqui ajudar. Nós queremos aqui orar por você. Enquanto isso, a igreja ora. Senhor, quem é Deus? Quem são as pessoas? Que o Senhor quer fazer uma nova história. Que o Senhor quer trazer, Deus, realmente constituir boas memórias, novas lembranças. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor continue tratando nos seus corações. Aleluia, Deus. O convite ainda está aberto. Mas nessa noite a gente quer convidar você que precisa ser curado nas suas memórias. De repente você, nessa noite que foi ministrado, você precisa ser curado de algumas memórias que ainda estão te aprisionando. E eu quero convidar você a vir aqui para a gente orar com você, para a gente te ajudar em oração. Se você precisa se libertar, pedir perdão, liberar o perdão, faça isso essa noite. Chegue aqui e a gente vai orar por você. Se essa mensagem foi ao encontro de alguma necessidade sua, não tenha medo, não tenha vergonha, porque esse momento é um momento só seu, é um momento só de você e de Deus. Ninguém mais sabe a sua dor além de Deus e você mesmo. Senhor, as pessoas estão aqui, a tua igreja está aqui, temos alguns convidados, ó Deus, e nós sabemos, Senhor, que o Senhor quer ministrar essa noite. Nós sabemos que o Senhor quer tirar algumas pessoas de prisões, de amarras. O Senhor quer realmente fazer uma nova história com essas pessoas. O Senhor quer realmente trazer novas lembranças. O Senhor quer realmente deixar uma nova história, Deus. Espírito Santo de Deus, o Senhor continue ministrando. O Senhor realmente é perfeito em tudo que faz.
Senhor é perfeito, Deus, em tudo que faz. Jeremias diz: cura-me e serei curado. Você que está aqui na frente, você pode declarar a mesma frase que o Jeremias disse: cura-me e serei curado. Cura-me das minhas memórias, cura-me das minhas lembranças. A partir de hoje, eu quero ser curado. Eu quero realmente, a partir de hoje, plantar boas memórias dentro da minha casa, dentro da minha família. Aleluia, Deus. Algumas líderes podem vir aqui, as Déboras também podem ajudar a orar aqui com as irmãs. Tem um rapaz aqui, perguntar a sua necessidade, se ele veio aceitar Jesus, perguntar também se eles querem compartilhar alguma coisa. Esse é o momento deles com Deus. Se eles se sentirem à vontade, se ela sentir a vontade de compartilhar, ajude nesse momento. Espírito Santo, todo trabalho, Senhor, de restauração, de restituição, é do Senhor. Nós cremos, Deus, no Teu poder, nós cremos na Tua palavra, Deus. Senhor, restaura essas famílias, Deus. Restaura, Deus, o casamento, Deus. Restaura o convívio, Deus, do pai com o filho, do filho com o pai, com a mãe. Restaura, Senhor. Cria, Deus, uma nova expectativa, Jesus, de família para com eles. Espírito Santo de Deus, toma o Teu lugar em cada família. Toma o Teu lugar. A restauração começa agora com a minha família. A restauração começa quando eu decido. Eu quero ser diferente. Eu quero ser esse instrumento para que a minha família seja mudada a partir de mim. Não espere pelo outro, não, é a partir de você. É a partir de você. A mudança começa com você. As mudanças de atitudes começam com você. O Espírito Santo de Deus. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor sabe de cada necessidade. Nós te agradecemos porque o Senhor conhece, Deus, onde nós precisamos realmente ser curados e tratados, Deus. Eu sei, Jesus, que muitas pessoas não estão aqui na frente, mas eu entendo que a Tua palavra foi lançada e esses frutos vão ser gerados. Aleluia, Deus. Nós te agradecemos, Senhor.